Olá, 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 cherries! Tudo bem com vocês, meninas? Como vocês estão? Espero que ótimas, maravilhosas, incríveis! E vamos lá, mais um videozinho para vocês. Hoje a gente vai falar sobre água. Água, o recurso mais incrível, o recurso mais vital para a vida de todos os seres, inclusive plantas, bactérias, animais de todas as espécies, seres humanos, né? A água é vital para todas as formas de vida que residem nesse planeta aqui. E por que a água é tão vital, gente? Por que a água é, sabe, um recurso assim que todos nós precisamos? Porque a água, ela, além de ser um solvente natural, ela ajuda os processos metabólicos das nossas células. Então a água ela é vital para a nossa sobrevivência, ela é vital para o nosso corpo, porque é ela que auxilia todas as células do nosso corpo a fazer os processos metabólicos. Eu não sei se você sabe dessa informação ou não, mas o nosso corpo ele é inteiramente constituído por células. Existem células diferenciadas, né? Cada célula faz uma atividade, cada célula participa de um órgão diferente, de um tecido diferente, né? Existem tipos de célula, né? Mas todas elas, né? O conjunto de todas essas células é o que constitui a nossa forma física, né? O nosso corpo biológico. E para que todas essas células funcionem, elas precisam de água, né? Não só as células do corpo, do nosso corpo, né? Do corpo do ser humano, mas as células do corpo de todos os animais, de todas as formas de vida. Elas precisam, né? Todas as formas de vida necessitam desse recurso, que é a água, que é um recurso escasso, né? É um recurso que está ficando cada vez mais escasso e que a gente escuta falar muito sobre a questão da conscientização da água, né? Então, por favor, cherries, o banho, né, mais curto, vamos tentar reutilizar o máximo possível de água, porque no planeta todo, né, no nosso planeta inteiro, a gente só tem 2% de água potável, né? 2%, sendo que dessa porcentagem ainda uma parte dessa água que é potável, que é água própria para o nosso consumo, ela ainda está nos lençóis freáticos, né? Tá no subterrâneo, então assim, a gente tem pouca água no planeta. Se você é de São Paulo, né? Pior ainda, São Paulo não tem água mais. A real é que São Paulo não tem água, a gente está sobrevivendo. Então, é importante tomar consciência sobre a água, porque sem água não existe vida, né? Tanto que toda vez que a gente vai, né, alguns grupos de seres humanos, né, os astronautas, a galera da NASA, resolve se aventurar por outros planetas, a primeira coisa, o primeiro recurso que eles buscam é água, né? Eles até encontram, né, a molécula da água, né, em outros planetas, mas em formas diferentes, né? Porque a água ela tem 3 estados, que é o estado líquido, o estado sólido e o estado gasoso. Então, eles até encontram, né, essa molécula em outros planetas, porém em estados diferentes do nosso. Nós precisamos do estado líquido, nós ingerimos a água, né? Nós precisamos ingerir a água. Então, o nosso corpo inteiro é constituído de água. Vocês já fizeram salada, provavelmente, né? Já todo mundo aqui alguma vez na vida já fez uma saladinha. E sabe quando a gente pega lá a alface, lava, tal, não sei o que, tempera, joga o sal. Aí a gente deixa lá um tempinho. Quando a gente olha, a alface tá murcha, né? Tá murchinha. E na vasilha onde estava essa salada temperada, tá cheio de água. Essa água é a água que estava nas células da alface, né? Estava presente nas células, né? Na parede celular da alface. E aí, por conta do sal, do sódio, né? Existe uma troca ali que se chama osmose. E aí, por um processo osmótico, essa água que estava dentro da célula do vegetal, do caso do alface, ela vai para o meio. A água que estava no meio interno, ou seja, dentro da célula, ela sai por processo osmótico
né, pro meio externo. E aí, no caso, vai pra vasilha. E aí fica aquela saladinha murchinha, né, porque ela perdeu a água. E aí entra lá fica aquela água na vasilha ali, que é a água que estava dentro do alface. Então, o nosso corpo, ele é a mesma coisa que o alface, ele é constituído por água. E por que eu tô falando isso pra vocês, né? Do nada, falando de água? Não, não é do nada. Porque nós precisamos tomar consciência de que a gente precisa tomar mais água. É incrível o número de pessoas que não tomam água. E é incrível o número de pessoas que sofrem por infecção urinária porque não tomam água. E é uma coisa absurda, porque água é o mínimo que a gente tem que fazer é tomar água. A gente já não se alimenta bem, né? E ainda não toma água, substitui a água por refrigerante, né? Por suco, por álcool, por muitas coisas, né? Mas poucas vezes a gente tá indo lá tomar água, né? Então é importante a gente ter próximo de nós o tempo todo, né? Carregar uma garrafinha, enfim. Ou até colocar no próprio celular, né? Colocar um despertador de 1 em 1 hora para tomar pelo menos, no mínimo, um copo de água. E por quê? Por que você vai fazer isso? Porque é importante para nossa saúde mental também. Então, a gente tende a ficar se concentrando só na mente, né? Porque a mente está super valorizada. Então, a ideia é focar na mente. Mas a gente esquece do corpo, né? O corpo constitui a mente também. A mente, ela tá junto com o corpo. Embora a mente, né, a mente, ela não esteja, ela tá ligada com o corpo, mas ela não faz parte do corpo, porque a mente, ela é subjetiva, né? Então, a mente não é algo que a gente toca, né? A psique, né? Não é algo que a gente toca. Tanto que a palavra psique, ela vem da palavra alma. Então, não é algo palpável. O cérebro a gente toca, né? É um órgão, ele é físico, a gente consegue manusear ele. Mas a mente não, ela fica mais num outro plano, num plano mais subjetivo. Mas ela faz parte do corpo também. Então, pra gente manter uma mente mais saudável, a gente precisa manter um corpo mais saudável. E pra gente manter um corpo mais saudável, o mínimo que a gente precisa é tomar água. Por quê? Porque essa água que a gente ingere, né? Só para vocês entenderem como que funciona esse processo. O nosso corpo é um mecanismo, né? Ele é um sistema, ele tem vários sistemas. E aí a gente ingere, então, essa água. A água, ela vai para o nosso estômago. E aí do nosso estômago, ela é direcionada para o nosso intestino, né? E aí a gente tem o intestino grosso, o intestino fino e o intestino grosso. E aí no intestino tem uma parte lá, é uma parte específica do intestino que faz a absorção da água. Então ele absorve a água e ele transporta essa água para a corrente sanguínea. E aí quando ele transporta a água para a corrente sanguínea, né? Quanto mais água nós temos dentro do nosso corpo, mais solúvel é o nosso sangue. Então o sangue ele fica mais solúvel. E quando ele está mais solúvel, ele é mais fácil de ser transportado por todo o nosso corpo, né? Levando em consideração que nós temos aqui temos artérias, né, e veias, e esse sangue ele está sendo transportado pelas artérias e veias. As artérias transportam o oxigênio e as veias transportam, né, o carbono que deve ser eliminado, transporta as toxinas, enfim. Então, essa água ela é transportada para a corrente sanguínea, né? Da corrente sanguínea, quanto mais solúvel for o sangue, melhor. E aí, o que esse sangue, né, que está ali diluído com água, o que ele faz? Ele transporta tudo para o nosso corpo. Então, as artérias, ela é um condutor, ela é como se fosse a estrada, sabe? E aí, essa artéria, então, com esse sangue que tá com essa água, que tá esse sangue mais solúvel, ele tá transportando para o seu corpo inteiro oxigênio, né? Os nutrientes que estão sendo metabolizados também e liberados pelas suas células, os hormônios que estão sendo produzidos também no seu corpo. É tudo transportado, né? Como eu disse, a artéria ela é um transporte. Então, tudo está sendo transportado pela sua artéria. E o que ajuda na condução desse transporte é a água, porque deixa ali o seu sangue mais solúvel, né? Se você tem menos água,
Então, significa que o seu sangue ele fica mais grosso. E aí, ele mais grosso, o processo de transporte ele é reduzido, né? Ele é mais lento, porque ele é mais dificultoso de tá acontecendo. Então, logo, o seu metabolismo ele tá sendo reduzido também. Você tá diminuindo o seu metabolismo. Fora que a água, ela também ajuda no processo de equilíbrio da temperatura do seu corpo, né? Então, vamos supor que você está muito com a temperatura ideal do corpo é 36 graus. Então, você começa a entrar no estado onde essa temperatura começa a aumentar. Você está passando para 37 graus, 38 graus. E esses graus aumentando, o seu corpo ele entra num estado que é chamado de homeostase. E o que significa esse estado de homeostase? O seu corpo ele começa a trabalhar para voltar para o equilíbrio interno. Então ele percebe, ele fala, opa, tem alguma coisa errada acontecendo, tá aumentando a temperatura, não pode aumentar a temperatura, tem que ficar em 36 graus, não pode baixar nem pode aumentar. E aí, como um processo de homeostase para poder voltar para esse equilíbrio, né, da temperatura, o que ele começa a fazer? Ele começa a liberar água pelas glândulas, né? Pelas suas glândulas sudoríparas. Então, nós temos várias glândulas, né, no tecido da nossa pele, e aí a gente começa a suar. Então, essa água que está no seu corpo, ela começa a ser liberada através dessas glândulas, e aí a gente começa a suar. Quando a gente sua, o que acontece? A água que vem, que tá sendo... Vamos supor que eu tô suando aqui. Então, essa água que tá vindo pro meio externo, conforme ela sai, ela resfria a minha pele. E quando ela resfria a minha pele, eu ajudo o meu corpo a voltar pro equilíbrio normal, né? O equilíbrio de 36 graus. Então, são mecanismos, processos, né? Para poder manter o corpo num estado equilibrado, para ele continuar mantendo a sobrevivência, né? Para ele continuar fazendo todo o trabalho dele, enfim, todos os processos dele. Então a água ela é importante também para esse equilíbrio de temperatura interna, né? Fora que a água é extremamente importante essa água no nosso corpo, porque ela ajuda o nosso rim a liberar as toxinas. É aí que entra todos os processos de inflamação que as pessoas têm, né? De infecção urinária. Por quê? Porque no nosso rim, né, o nosso canal, o nosso sistema excretor não é as fezes. O nosso sistema excretor, na verdade, é a nossa urina, porque é pela nossa urina que a gente libera todas as toxinas que estão no nosso corpo. Então, o nosso corpo, o que são as toxinas? São os lixos, né, dos processos metabólicos das nossas células. Então, as nossas células estão ali metabolizando para poder fazer, enfim, para poder gerar e fazer as funções delas. E aí, desses processos que elas estão metabolizando, elas começam a liberar lixo. É igual a gente tá aqui em casa, né? E a gente tá, sei lá, fazendo comida, um exemplo. Então, a gente tá fazendo o preparo da alimentação e nesse preparo da alimentação tem coisas que são resíduos, tem coisas que a gente vai utilizar e tem coisas que a gente precisa jogar fora. E aí, as toxinas é esse resíduo, é isso que eu preciso jogar fora. E aí ele é transportado, né? Só que ele é filtrado, essas toxinas, ela é filtrada pelo rim. É o rim que faz esse processo. E aí, quando a gente tá com pouca água, né? Porque o rim, ele precisa liberar essas toxinas, mas ele libera junto com a água. Porque ele precisa tirar essa toxina de alguma forma. E não dá para simplesmente tirar só a toxina, né? Só a toxina não passa por lá. Ele elimina junto com uma quantidade ali de água, né? Até porque a gente não pode ficar com excesso de água dentro do corpo. Então, essa água vai sendo liberada junto em forma de urina. E a urina, né, ela tem essa coloração devido às toxinas que estão, que estão naquela água, né? Naquele processo, naquele resíduo. Então, o que acontece? As pessoas não tomam muita água. Logo, o rim não libera muita água também, porque ele precisa de água para continuar fluindo, para continuar trabalhando. Então, ele pega só uma parte dessa água e libera. Só que ele tem tanta toxina que por isso que às vezes a gente tem que ficar muito de olho na coloração da nossa urina, né? Então, quanto mais escura ela tiver,
Então significa que você precisa tomar mais água, porque o seu corpo ele tá liberando bastante toxina, mas ele não tá liberando muita água junto, porque ele precisa de uma parte da água. E aí ele libera só um pouco dessa água, só que ela fica condensada. E os nossos ureteres, que são os canais, né, as vias por onde passa essa urina, eles são muito, o calibre deles é muito fininho. Então, às vezes, né, se você tem um acúmulo de toxina, um acúmulo de sódio, que é o sal, né? Se você tem um acúmulo de sódio, essas pedrinhas, né, esses cristalzinhos que são imperceptíveis a olho nu, vão se acumulando dentro desses canais, desses uretérios, porque eles vão grudando nas paredes dele. E aí vai gerando o quê? As pedras no rim, né? Que a gente conhece. As pedras no rim, aí vai dando infecção, aí vai dando uma série de problemas. Por quê? Porque eu não tenho água o suficiente para levar para poder limpar esse canal. Eu tô liberando só um pouquinho de água. E aí, conforme, né, a longo prazo vai se acumulando essa toxina, essa sujeira nesse seu canal, e aí vai gerando uma série de complicações, uma série de problemas. E tudo isso acontece porque você simplesmente não bebeu água, né? Não é que a gente deixou de fazer uma coisa, nossa, extremamente importante. A gente só deixou de beber água, que é uma coisa simples, né? Às vezes, né? Ai, mas eu não gosto de beber água. É claro que você não gosta de beber água, você não bebe. Como que você vai gostar de fazer uma coisa que você não faz? Não dá. É uma rotina, é uma prática. E vamos lá, né, gente? Não tem nada melhor. Nossa, não tem nada mais gostoso do que você tá morrendo de sede, e aí você toma aquele copinho de água. Se tiver calor, gelado, então, e você dá aquele golão. Nossa, como é gostoso! É maravilhoso, é muito bom. Então a gente precisa trazer essa água, né, para o nosso corpo, esse tesouro para dentro do nosso corpo, pra gente ajudar, pra gente se ajudar, né? É um processo nosso. Imagina, né? Você tá com infecção, é um processo seu, a dor é sua, você causou aquilo, você tá sofrendo com isso, você tá colocando, sabe, a sua saúde em risco por conta de bobeira. E fora que, né, quanto mais solúvel tiver o sangue, então melhor, mais eficiente vai ser o transporte de oxigênio para o seu corpo e mais eficiente vai ser o transporte de oxigênio para o seu cérebro. Então, quando a gente bebe mais água, a gente tende a raciocinar muito melhor. A gente tende a ter mais foco, né? A ter mais foco, a ter mais equilíbrio, a raciocinar melhor, a ter mais ideias, a ser mais criativo, mais proativo. Olha que legal. São muitos benefícios que estão acontecendo. E aí a gente fica sempre nos processos, né, mentais, como eu disse, a gente supervaloriza a mente e fica nos processos mentais. E aí a gente fica com todos os problemas e sofre e pensa demais e não chega em soluções e isso e aquilo, mas você não consegue nem controlar, você não consegue nem ter controle sobre o seu próprio corpo físico, o gerenciamento do seu corpo físico, né? Que é o que? É dormir bem, é se alimentar da melhor forma possível, é tomar muita água, sabe? É manter uma rotina mais saudável, se alongar, né? Todos os dias eu posto lá no Instagram, né? Vocês já se alongaram, já fez o seu alongamento, mas por que eu posto isso? Porque é importante para o nosso corpo. Então, se você não tá dando conta nem de cuidar desse mecanismo, né? Nem de cuidar desse corpo, imagina dos outros processos, né? Imagina cuidar da mente, que é subjetiva, né? Que tem o consciente e o inconsciente. E imagina cuidar das nossas relações sociais, né? Porque nós temos muitos conceitos, muitas ideias, muitas criações que vêm, né? Muitos valores que vêm da sociedade. Como que a gente dá conta de tudo isso se o que está de fato no seu controle, que é o seu corpo, a saúde, a manutenção dessa máquina que é sua, se você não consegue nem dar conta disso, imagina dos outros processos, né? Imagina das outras coisas. Então, Cherry, é sexualidade humana no aspecto biológico. E o aspecto biológico tem como conceito o quê? Se conecta com o seu corpo. Se você quer trazer transformação para você, não adianta ficar, né? Eu vou ler livro de autoajuda. Eu vou ver coisas motivacionais. Eu vou ver palestra no YouTube. E aí fica preenchendo a cabeça com um monte de informação, mas na ação, né, na hora de colocar em prática o que você aprende, os seus movimentos, você não consegue. E não consegue pelo simples fato de que você não consegue nem beber, sabe? Ser disciplinada para beber água para poder manter a saúde do corpo, né? Claro que são opções, né? Você tem opção, você faz o que você quiser da sua vida, cada um faz o que quer da vida. Mas a minha
né? Aqui, a minha posição aqui agora é passar para você essa informação. E a informação é: beba água. E use a água, use esse recurso da água com consciência, porque estamos em estado crítico em relação à água. E é como eu disse, se não tem água, não tem vida. Se não tem vida, acabou o planeta. Então a gente vai ser extinto, ninguém mais existe. E nem adianta pensar assim, ai que bom, então vamos deixar de existir porque essa vida é muito difícil. Para com isso! Você está viva! Agradeça por isso. As relações humanas são incríveis, são complexas, são dolorosas, são difíceis, mas são incríveis e são transformadoras. Basta você ter consciência, basta você entender que você está aqui para se sujeitar a certas dores, a certos conflitos, porque isso faz parte da experiência humana, né? Não cai na cilada, não cai na armadilha de que a gente tem que viver a vida 100% em plenitude, 100% felicidade, e que todos devemos, né, ser 100% amados e paz e compreensão. Isso não é equilíbrio. O equilíbrio ele tá na dualidade, e a dualidade é essa. Tem dia que é bom e tem dia que é ruim. Tem momento que é bom e tem momento que é ruim. Tem momento que é ótimo, tem momento que é horrível. Mas é aí que a gente se transforma. E é aí que a gente aprende o que é o significado da vida, né? Não pensa que no meio ambiente, no meio selvagem, a vida dos animais é fácil. Não é fácil, não. Eu acho que é até pior do que a nossa, se vocês querem saber, porque é perigo constante de morte. Embora nós também tenhamos, né, períodos constantes de morte, mas é muito mais selvagem. Hoje em dia, na espécie humana, a gente tem aí muitas coisas a nosso favor. Imagina você, né, lá na savana africana, você ser um antílope lá, fugindo de leão, querendo te devorar o tempo todo, né? É complicada a vida dos caras também. Então, assim, vamos agradecer, vamos ficar tranquilas, porque altos e baixos acontecem na vida de todos e estamos aqui para isso. Estamos vivos e vivendo para isso, né, Cherry? E bora beber mais água. Não esquece de beber água. Coloca aí no seu celular aí um recadinho para você o tempo todo estar bebendo água. E usa a água de forma consciente. De verdade, estamos com sérios problemas, né, hídricos acontecendo aí no planeta inteiro, principalmente quem está no estado de São Paulo, aqui no Brasil, né, no Nordeste também, a situação está crítica, crítica de verdade, é muito preocupador. Então é isso aí, Cherries. Obrigada por terem assistido até aqui. Tomem consciência, tomem água, fiquem bem. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!